Então, nós paramos aqui no conceito de unidade motora. Cada motoneurônio vai comandar, vai dar o comando motor para várias fibras musculares ao mesmo tempo. Isso facilita muito na hora do meu sistema nervoso central dar um comando motor. E quando nós pensamos que os nossos músculos eles agem de maneira sinergista, o que é sinergia? Eles agem de maneira combinada, eles podem exercer diferentes funções em diferentes momentos, mas eles vão agir de maneira combinada, de maneira cadenciada, tá? Então, quando eu falo de sinergismo, faz todo sentido eu pensar que algumas unidades motoras serão ativadas e outras não. Ou algumas unidades motoras poderão ser ativadas numa intensidade maior e outras numa intensidade menor. Como por exemplo, eu sempre dou o exemplo do trabalho dos músculos agonistas e antagonistas para fazer um movimento. Quando eu faço a minha flexão de cotovelo, o bíceps é meu músculo agonista, é o músculo que está fazendo o movimento principal. O tríceps, ele está contraindo também, só que ele é o antagonista. Ele está atuando no sentido de dar suporte para a flexão de cotovelo. Se eu faço a extensão, a conversa muda. Aí o tríceps vira o agonista, é quem faz o trabalho principal para eu poder fazer a minha extensão de cotovelo, e o bíceps dá suporte, tá? Então, nesse movimento, eu já vejo, por exemplo, que as unidades motoras do bíceps elas vão trabalhar numa intensidade maior durante a flexão em relação ao tríceps, e quando eu faço a extensão, a intensidade do trabalho maior das unidades motoras é a do tríceps, enquanto o bíceps eu tenho um trabalho mais de suporte. Eu tenho tensão, eu tenho contração, mas eu tenho numa intensidade menor. E essa cadência entre músculos agonistas e antagonistas é o que nós chamamos de sinergismo. Tá? Eu tenho diferentes maneiras de acender a luz, de acender a minha luz, tá? Eu tenho aqui eu não tenho interruptor no caso, mas quando eu vou até o interruptor, eu posso chegar direto, erguer o braço e tocar no interruptor, eu posso fazer um movimento reto para tocar no interruptor, eu posso torcer meu braço todo e bater no interruptor. Eu tenho diferentes formas de movimentar o meu braço e levar a minha mão até o meu interruptor. Tá? O que diferencia um movimento do outro é o sinergismo. É o trabalho conjunto de determinados grupamentos musculares para que eu possa fazer o movimento mais preciso, gastando a menor quantidade de energia possível sempre. Tá? Para isso é que eu tenho unidades motoras, é que eu tenho alguns motoneurônios comandando várias fibras musculares, e isso facilita para o meu sistema nervoso central cadenciar quem vai contrair e quem vai relaxar, tá? E se tratando de recrutamento de unidades motoras, e aí quando eu falo de recrutamento de unidades motoras, eu falo de enviar um impulso nervoso de modo a estimular vários motoneurônios que, consequentemente, vão estimular várias fibras musculares que eles inervam, tá? Quanto mais unidades motoras eu consigo recrutar, maior é a força de contração muscular que eu consigo fazer, tá? Então, esse ato de recrutar a maior quantidade de unidades motoras possível, ela entra no que nós chamamos de somação. Soma de contrações individuais para aumentar a intensidade da contração total. E por que eu falo contrações individuais? Se a gente voltar aqui, ó, aqui, ó, se nós voltarmos aqui, ó, na análise, por que não microscópica do nosso músculo, eu vejo que em um feixe muscular eu tenho várias fibras musculares, tá? Então, é possível que uma unidade motora controle um feixe com várias fibras musculares dessa ao mesmo tempo. Então,
quanto mais unidades motoras eu recrutar no meu músculo, consequentemente, maior é a quantidade de fibras musculares que, ao serem estimuladas, vão contrair ao mesmo tempo. Quanto mais fibras musculares contraindo, maior a força de contração que eu consigo gerar. E aí, pensamento direto, pensamento direto, pensamento lógico. Beleza. O sistema nervoso, ele possui duas estratégias para tentar recrutar o máximo de fibras, o máximo de unidades motoras possível e, consequentemente, aumentar a nossa força de contração. Isso vai explicar, por exemplo, para determinadas situações, determinados exercícios, você vê uma pessoa que aparentemente não tem tanto trofismo muscular, mas essa pessoa ela consegue fazer uma quantidade de força surpreendente. Às vezes, outra pessoa que você vê que tem uma quantidade maior de trofismo não faz a mesma quantidade de força, ou pelo menos não a faz com a mesma facilidade, tá? Por quê? A nossa força de contração muscular ela vai estar muito mais relacionada. É claro, quanto mais trofismo muscular eu ganho, maior é a força que aquela fibra, aquele conjunto de fibras conseguem fazer. Só que a nossa força muscular também vai estar relacionada com o recrutamento de unidades motoras. Então, quanto mais unidades motoras eu consigo estimular, maior é o número de fibras musculares que eu consigo utilizar, tá? Então não adianta eu, por exemplo, ter fibras musculares mega hipertrofiadas se eu não consigo utilizar todas essas fibras ao mesmo tempo, tá? Quanto maior o número de fibras que eu utilizo, maior é o meu rendimento para fazer força. Então vamos lá. Dois tipos de somação são mais utilizadas para eu ter essa força. Somação por fibras múltiplas é a primeira. Nesse tipo de somação, o que acontece? Quanto maior é a intensidade do impulso elétrico que eu mando da medula para a minha unidade motora, maior é o número de fibras musculares que eu acabo. Maior o número de unidades motoras que eu acabo recrutando, maior o número de fibras musculares que contraem, tá? O impulso nervoso, ele vem da área motora do meu cérebro, como nós vimos ano passado. Ele vai passar ali por vários segmentos. Na hora que ele sai da área motora, passa pelos núcleos da base, passa pelo cerebelo, passa pelos centros de integração, até vir para o motoneurônio, que é componente da unidade motora, e ir em direção ao músculo, que é a nossa via final da motricidade, tá? Então, eu tenho esse estímulo elétrico que sai da área motora, percorre o sistema nervoso, vai até o motoneurônio e estimula as fibras musculares. Beleza. Quanto mais forte for esse estímulo nervoso que sai do meu cérebro, esse estímulo elétrico, maior é a quantidade de unidades motoras que eu consigo recrutar, consequentemente, maior é a quantidade de fibras musculares que eu consigo fazer contrair. E aí eu consigo ter uma uma contração muscular mais forte em relação ao impulso de menor intensidade, tá? Para esse exemplo aqui, eu falo sempre do sinal do Wi-Fi, para a gente poder entender melhor. Eu vou pegar a FEMA como exemplo, que é o nosso local em comum. Parece que agora, tipo, principalmente pós-pandemia, eles deram um upgrade lá no sistema de internet, mas até quando eu estava frequentando lá no começo do ano passado, antes da pandemia lá, a internet era muito boa nos blocos centrais ali, bloco 7, 5, 4, 8. Lá no nosso bloco 9 mesmo, a internet era terrível, terrível, terrível. O sinal de internet era horrível. Tanto é que quando eu tinha vídeo para mostrar, eu baixava o vídeo e levava para a sala de aula. Porque se eu precisasse abrir o YouTube lá na sala, esquece. E aí o que acontece? Quando eu estou perto da fonte que libera a internet,
O meu sinal de Wi-Fi tá bom. Quanto mais eu me afasto, mais fraco fica o sinal de Wi-Fi, menos eu consigo utilizar a internet, tá? E aí o que acontece? Assim como na nossa casa, se a gente troca além de trocar o plano, se a gente troca o equipamento que está fornecendo a internet, o roteador, o sinal da internet ele abrange mais a casa, certo? Consequentemente, o sinal chega mais longe, mais dispositivos conseguem acessar a internet. Então vamos pegar lá a FEMA. Se eu só ligo o sinal da internet, quem estiver perto do roteador principal, ou do sistema principal, vai pegar a internet e quem estiver afastado não vai ter sinal de internet. Se eu aumento a intensidade do sinal da internet, o sinal da internet passa a ser mais abrangente, certo? E aí, quem não estava conseguindo pegar o sinal, agora passa a pegar esse sinal. Que é esse exemplo que eu estou dando aqui em cima, das fibras que passam a ser ativadas. No nosso sistema nervoso é a mesma coisa. O sinal que sai da medula, o comando motor que sai da medula em direção a um grupamento muscular, por exemplo, a um plexo nervoso que vai para o grupamento muscular, quanto mais forte é esse impulso nervoso que vem da medula, maior é a quantidade de unidades motoras que eu consigo recrutar. Consequentemente, maior quantidade de fibras musculares que vão contrair no sentido de fazer a minha contração muscular, no sentido de poder gerar meu toque, de fazer a minha força, tá? Então, somação por fibras múltiplas é aumentar a intensidade do impulso nervoso que vem do meu córtex motor em direção ao meu grupamento muscular. A partir daí, recrutar mais unidades motoras, e aí, consequentemente, recruto mais fibras musculares, mais fibra muscular contraindo junta, mais força muscular eu faço. Outra somação que eu tenho é uma somação por frequência, tá? Eu posso, como dito no exemplo anterior, eu posso aumentar a intensidade do impulso nervoso que chega da medula, ao passo que eu também posso aumentar a velocidade com que esse impulso nervoso chega da minha medula. Como nós vimos em potencial de ação no ano passado, quando eu falo de período refratário do potencial de ação que chega no músculo esquelético, eu não consigo gerar um novo potencial de ação até que o potencial de ação anterior esteja terminado. Esse período refratário ele compreende mais ou menos do começo da repolarização até próximo do restabelecimento do estado de repouso novamente. Então, repolarização, hiperpolarização, até próximo do restabelecimento do estado de repouso, tá? Entretanto, eu consigo fazer este potencial de ação acontecer mais rápido, tá? Em milissegundos, microsegundos, eu consigo fazer ele acontecer mais rápido. A partir do momento que eu aumento a velocidade com que esse potencial de ação chega às minhas unidades motoras, eu consigo fazer com que as minhas unidades motoras cada vez mais possam gerar uma força de contração muscular maior, tá? Então, se eu aumento a frequência, cada vez que eu aumento, assim como está aqui no nosso gráfico aqui em cima, cada vez que eu aumento a força, que eu aumento a frequência do impulso nervoso, ou seja, a velocidade com que ele passa pelo meu sistema nervoso e chega até meu músculo, quando essa velocidade aumenta, a minha força de contração muscular também aumenta. Porque está chegando um impulso nervoso, uma despolarização depois da outra, a minha fibra muscular, ela consequentemente vai fazer uma força de contração maior. Maior. Só que tem um porém aqui. Tem um grande porém. Por quê? Eu posso estimular o aumento da frequência de impulsos nervosos numa unidade motora, só que eu não altero a anatomia e a minha histologia muscular.
eu continuo com a mesma quantidade de fibras antes de eu começar a fazer a contração muscular, eu continuo com a mesma quantidade de cálcio, eu continuo com a mesma estrutura, tá? Então, obviamente, em um determinado momento, eu vou chegar num platô, eu vou chegar numa quantidade máxima de força muscular que eu consigo gerar aumentando a frequência do meu impulso elétrico. Não importa quanto mais eu aumente essa frequência desses impulsos nervosos que chega até o meu músculo, eu vou estabelecer uma quantidade máxima de contração, de força de contração muscular por limitações anatômicas, por limitações histológicas, tá? Essa quantidade máxima de força de contração muscular, ela corresponde à nossa tetanização. Ela corresponde à nossa tetanização, tá? O que é a tetanização? Quantidade máxima de força muscular gerada, independente do aumento ou não da minha frequência de impulsos. Então vai chegar um momento que eu posso, aumentar a frequência de impulso nervoso que chega à unidade motora, o máximo ou mais além do que eu poderia transmitir, só que a minha contração muscular, ela atinge um pico, ela atinge a quantidade máxima, tá? E isso nós vamos observar bastante no terceiro ano, quando vocês tiverem aula com a professora professora Mariana Romagnoli, que ela vai dar aula, dentre outros assuntos, ela vai dar aula de eletro para vocês. E principalmente quando eu estiver falando de estímulo mecânico para contração, corrente elétrica para estímulo mecânico, num determinado momento vocês vão ter que encontrar a placa motora daquele grupamento muscular, ou seja, a região mais sensível a contrair quando eu coloco o eletrodo para fazer o meu estímulo elétrico. E vocês vão perceber que, por mais que vocês aumentem a frequência no caso do impulso elétrico que vem do aparelho, vocês não conseguem fazer uma contração muscular mais forte. O que vai acontecer é que vai começar a doer o braço, vai começar a doer a pele. Mas a contração muscular, ela não vai ser uma contração muscular mais forte, tá? Cara, eletro é muito da hora. Eletro é muito legal, assim. Eu não assisti às aulas da Mariana ainda, porque eu lembro que quando ela começou ano passado na FEMA, um pouco antes da pandemia, depois a gente se afastou de novo, tudo. E aí as lembranças que eu tenho é de quando eu tive aula lá na graduação. Cara, era muito louco, assim, você coloca o eletrodo, você inicia o impulso elétrico e o seu braço começa a contrair sozinho, assim, sua vontade, tá ligado? Aí você cessa o impulso, ele volta pro lugar. É mó louco. Mas por que isso acontece? Porque eu encontro a chamada placa motora, e aí neste caso, eu não estou falando só da região do sarcolema que faz sinapse com o motoneurônio. Como eu estou falando de um grupamento muscular em eletroterapia, eu estou falando da região do meu músculo mais sensível à contração muscular quando estimulado eletricamente, né? Justamente a região onde eu tenho a maior quantidade de unidades motoras presentes. E quando eu falo de, por exemplo, alguns tipos de corrente, como é a FES, por exemplo, que a gente viu em biofísica, a corrente do tipo FES é uma corrente que estimula a contração muscular em maior quantidade, tá? E vai ser uma das correntes utilizadas na aula para que eu possa estimular uma contração muscular mais vigorosa. A FES, ela estimula justamente a somação por frequência. Né? No caso, a frequência não vem do meu comando motor do sistema nervoso, mas a frequência vem do aparelho. Eu acoplo os eletrodos, o aparelho dá o impulso elétrico. Quanto mais eu aumento a intensidade, maior é a estimulação que eu gero sobre a placa motora, maior é a minha força de contração. Aí. Bom, vamos lá então, né? Falamos de recrutamento de unidade motora, vamos falar de tipo de unidade motora. Tipo de unidade motora é o seguinte,
nós vimos que eu tenho diferentes tipos de fibra muscular presentes nos meus diversos músculos, e essas fibras, elas vão atender a um determinado tipo de trabalho, uma determinada demanda, tá? Como nós comentamos anteriormente, eu tenho dois tipos de fibra muscular, a fibra lenta e a fibra rápida. A fibra lenta, ela faz uma força de contração, ela gera uma força de contração muscular menor, ela demora mais a gerar essa força de contração muscular, só que ela utiliza oxigênio como principal fonte de energia, ela é aeróbica, e consequentemente ela consegue ter energia para realizar a contração muscular por mais tempo, ou seja, a resistência à fadiga dela é maior. Já as fibras rápidas, elas são fibras glicolíticas, tá? Ou anaeróbicas. Elas não utilizam oxigênio como principal fonte de energia. Elas vão utilizar a glicose como principal fonte de energia, tá? Em cima disso, as fibras glicolíticas conseguem fazer uma força de contração muscular maior, mais rápida. Só que, como os estoques de carboidrato, de um modo geral, são menores no músculo em relação à quantidade, aos estoques de hidrogênio e lipídio, por exemplo, do metabolismo aeróbico, a energia das fibras rápidas acaba mais rápido. Tá? Enquanto as fibras lentas têm uma maior resistência à fadiga, as fibras rápidas elas tendem a fadigar mais rápido. Bom, e aí o que acontece? Quando eu falo de músculo, como eu coloquei para vocês também nas primeiras aulas desse semestre, um músculo, ele não tem só um único tipo de fibra muscular. Ele tem um predomínio de um tipo de fibra muscular, tá? Que predomínio é esse? Dependendo da função do músculo, tem um tipo de fibra muscular que está em maior quantidade, na casa dos 80%, 85%, e os outros 20%, 15% do músculo pode ter fibras de outro tipo. Por exemplo, quando eu falo de músculos posturais, quando eu falo dos paravertebrais, quando eu falo dos multífidos, que são músculos utilizados para manter a nossa postura, manter a posição da coluna vertebral e manter a nossa postura, esses músculos, eles não fazem uma grande quantidade de força muscular, não geram essa grande quantidade de força muscular, só que esses músculos, eles conseguem fazer uma contração muscular por um período de tempo maior, por um período de tempo mais longo. Beleza? Então, esses músculos, eles têm um predomínio de fibras rápidas, de fibras lentas dentro desses músculos. Já, por exemplo, o bíceps braquial, ele tem um predomínio de fibras rápidas. Porque a função do bíceps braquial é dinâmica, é gerar movimento, não é fazer manutenção de postura, não é um músculo estático, é um músculo dinâmico. Então o bíceps braquial vai ter uma quantidade maior de fibras rápidas presentes em si, consequentemente gera uma quantidade de força maior, mais rápida, só que a energia do bíceps braquial acaba bem mais rápido em relação à energia dos paravertebrais. Porque os músculos têm diferentes funções. Um tem uma função motora e o outro tem uma função estática. Tá? Então, quando eu vou falar de unidade motora, galera, eu estou falando justamente nesse sentido. Eu estou falando, quando eu falo de tipo de unidade motora, eu estou falando que uma unidade motora pode ter o predomínio de um tipo de fibra muscular, tá? Esse tipo de fibra muscular pode predominar, mas eu não tenho só esse tipo de fibra muscular no meu músculo. Eu vou ter ali na casa dos 80, 85, dependendo do músculo, 90%, um tipo de fibra muscular e um pequeno percentual das outras fibras musculares também, tá?
Então, por exemplo, unidades motoras do tipo lenta têm predomínios de fibras do tipo 1, tá? Ou fibras lentas. Então, são fibras musculares mais avermelhadas, porque tem um aporte sanguíneo maior, maior quantidade de mitocôndrias. Essas fibras, elas têm menos, por ter mais mitocôndria, elas têm menos grânulos de glicogênio. Menos grânulos de glicogênio, tá? Então, aqui eu já noto que, por ter mais mitocôndria, eu utilizo muito mais, por ter mais sangue e mitocôndria, eu uso muito mais o oxigênio como fonte de energia do que eu utilizo a glicose, tá? Então, essa fibra aqui, ela tem uma característica aeróbica. Quando eu olho, por exemplo, a unidade motora com fibras, com predomínio de fibras rápidas, glicolíticas, eu vejo que o aporte sanguíneo é menor, o número de mitocôndrias é menor, só que a quantidade de glicogênio é maior, tá? Então, essa unidade motora vai ter uma característica muito mais anaeróbica, uma característica muito mais anaeróbica em si. E aí, consequentemente, na hora que eu olho o desempenho, eu vejo que, por exemplo, o tempo de contração de unidades motoras com predomínio de fibras lentas é maior, só que a força de contração é menor. Já fibras rápidas têm uma força de contração maior que duram por um prazo menor, tá? Então, né, é aquele equilíbrio. Se eu quiser fazer mais contração muscular, eu vou fazer por menos tempo, porque os meus estoques de energia são menores. Agora, se eu quiser fazer contração muscular maior, quer dizer, contração muscular por maior período, ela vai ter menos força, mas eu tenho uma quantidade de energia que eu consigo manter essa contração acontecendo por um período de tempo maior. E além disso, eu posso ter unidades motoras rápidas oxidativas, tá? Com fibras, com predomínio de fibras intermediárias. Fibras que podem ter uma quantidade de suprimento sanguíneo maior em relação às unidades motoras rápida glicolítica, uma quantidade de glicogênio maior em relação às unidades motoras lentas, e aí na hora que eu olho o desempenho no tempo de gerar contração muscular e na força gerada, também é um desempenho intermediário, é um desempenho superior às fibras lentas, mas inferior às fibras rápidas na geração de força, superior às fibras rápidas, inferior à fibra lenta no período de tempo gerado essa força. Então é um meio termo, grandão, tá? Esses são os principais tipos de unidade motora que eu tenho no meu corpo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, dos paravertebrais, eu tenho a maioria das fibras lentas, só que eu tenho algumas fibras glicolíticas e rápidas oxidativas no músculo também, atuando. Quando eu falo, por exemplo, do bíceps braquial, o predomínio é de fibras rápidas, mas eu também tenho algumas fibras lentas e algumas fibras rápidas oxidativas, tá? Voltando só rapidão aqui no exemplo da... Aqui, ó. Ó. Esse exemplo aqui, ó, ele aponta bem para o que a gente está querendo, porque a gente está querendo conversar na aula de hoje. Ó, aqui na imagem de cima, eu tenho uma coloração utilizando um método chamado NADH, para eu poder detectar fibras lentas e fibras rápidas, tá? As fibras lentas vão estar com uma coloração mais escura. Então percebam que nesse músculo aqui, ó, eu posso ter algumas unidades motoras intermediárias, tá? Eu tenho algumas fibras lentas, algumas fibras rápidas, mais escuras, e essas fibras intermediárias seriam as fibras do tipo 2A, rápida oxidativa. Aqui embaixo não está aparecendo legal, mas eu tenho uma coloração chamada PAS, ácido periódico de Schiff, e o PAS ele vai
corar de rosa ou de lilás as fibras que têm grânulos ou maiores quantidades de grânulos de glicogênio, tá? Então, as fibras que estão mais rosinhas aqui, ó, possuem maior aporte de glicogênio. As fibras que estão mais brancas, mais claras, possuem um menor aporte de glicogênio, tá? Então, aqui eu consigo ver que eu consigo, nas minhas unidades motoras, ter um predomínio de um tipo de fibra muscular, tá? Só que esse predomínio, ele acontece pela característica do músculo, mas não quer dizer que eu tenha só um tipo de fibra muscular. Eu tenho várias. Pô, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Acho que eu podia mostrar outra fotinha do Doc aqui, né, mano? Eu tenho Sudan 13 PAS aqui, acho que fica mais da hora. Pera aí, galera. Fotinha do Doc de novo. Porque no meu doutorado, eu fiz um trampo semelhante, só que aí no meu doutorado eu selecionei os músculos que eu queria trabalhar, porque eu queria ver o desempenho do exercício. Mas eu vou encontrar as imagens aqui. Cadê? Conversões, histologia. Aqui, ó, achei. Cadê o músculo? Aqui, ó, achei, músculo sólido. Então, eita, tá muito feia. Aqui não vai dar pra ver nada, não. Pera aí, pessoal. Vou abrir aqui rapidão o documento aqui, porque no arquivo da tese a imagem tá um pouco mais bonitinha aqui. O que eu fiz? Eu queria, por exemplo, saber o desempenho do exercício em gerar uma maior resposta metabólica, ou uma resposta metabólica mais ou menos intensa para aquele determinado tipo de treinamento, tá? Então, por exemplo, eu peguei o músculo sólio, só o músculo sólio, eu peguei por uma limitação, nossa, tá muito escuro. Não tava assim quando eu fui apresentar. Tá muito escuro. Não sei se é o meu monitor, às vezes o monitor novo dá uma coloração diferente. Bom, eu vou abrir aqui o arquivo e aí eu vou depender um pouco do feedback de vocês, vocês me dão um toque, se está dando para enxergar alguma diferença ou não, tá? Aqui, ó, eu tenho um músculo esquelético e esse músculo esquelético, ele foi corado com ácido periódico de Schiff. Esse ácido periódico de Schiff, ele vai reagir na presença de grânulos de glicogênio, tá? Então, no meu monitor, a coloração tá parecida. No da minha esposa ali, que é um pouco melhorzinho com relação à coloração, eu consigo perceber, por exemplo, que a cor desse grupo PR e do grupo HR, ela tá um pouco mais intensa, a coloração. Nos outros tá rosinha também, só que tá um pouco mais fraco. Vocês conseguem ver essa diferença aí? Ou tá tudo rosa igual? Eu acho que está um pouco diferente aqui sim, professor. Não, porque eu tô até estranhando. No meu monitor parece que tá a mesma coisa, cara. Porque ó, peguei outra máquina e na máquina antiga tinha essa diferença. No outro monitor aqui do desktop da minha esposa também. Mas aqui eu tô olhando aqui nesse monitor, como ele tende a dar uma coloração mais intensa, parece que tá tudo a mesma coisa. Mas assim, há uma tendência desses dois grupos aqui, ó, PR e o HR, ter uma coloração mais forte em relação aos demais. Em relação aos demais. Eu fiz isso no fígado também. Aqui, ó. Fígado acho que dá para ver um pouco melhor, ó. Dá para ver um pouco melhor, ó. O PR e o HR, a cor ela pega mais forte do que nos outros grupos aqui, ó.
O HAE tá chegando parecido, mas na hora que eu fiz as análises, o PR e o HR deu uma intensidade maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses grupos que a intensidade da coloração foi maior, eu tive uma maior quantidade de glicogênio presente nos animais, tá? E aí vocês me perguntam, pô, professor, mas por que nesses grupos teve uma presença maior de glicogênio em relação aos outros? Porque esses foram os grupos que fizeram treinamento resistido. Treinamento resistido, o predomínio do metabolismo dele é o metabolismo anaeróbico ou metabolismo glicolítico. Eu utilizo uma maior quantidade de glicose como fonte de energia. Como eu comentei anteriormente, eu não vou utilizar, e eu comentei ano passado também no primeiro ano, eu não vou, quando eu estou fazendo exercício, utilizar só um tipo de metabolismo. Eu tenho um predomínio daquele metabolismo. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, exercício resistido, exercício de força, eu estou utilizando o metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico, tá? Só que pelo tipo de exercício e pelo tipo de músculo que eu estou trabalhando, que são os músculos com predomínio de fibras glicolíticas, o metabolismo do exercício predominante é o glicolítico, tá? Então, o que acontece? Nesses ratinhos aqui, eu estimulei, eu pratiquei exercício resistido com esses ratinhos, então eu estimulei o sólio desses ratos a armazenar uma maior quantidade de glicogênio em relação, por exemplo, ao PAE e o HE, que eram animais que realizavam treinamento aeróbico, realizavam corridinha na esteira. E em relação ao PS e o HS, que era ratinho sedentário, que era ratinho que tá que nem eu agora, parado em casa, só comendo, só jogando um fifinha, entendeu? Os ratinhos sedentários, os ratinhos aeróbicos, não realizavam o mesmo estímulo glicolítico dos ratinhos do treinamento resistido, consequentemente não armazenavam a mesma quantidade de glicogênio em relação aos ratinhos do treinamento resistido. Tá? Aqui já é uma coloração de Sudan 3. Esse Sudan 3, ele faz a mesma coisa, só que para lipídio. Para lipídio. Então, animais que armazenam mais lipídio na fibra muscular, seja por efeito da dieta, ou seja por estímulo do metabolismo aeróbico, tendem a ficar com uma coloração mais avermelhada em relação aos animais que possuem menos lipídio na fibra muscular. Aqui já não teve diferença estatística. Aqui, na hora que eu pego, por exemplo, todas as fotos dos grupos que fizeram treinamento aeróbico ou treinamento resistido, para esse músculo não teve diferença. Por quê? Porque o músculo sólio tem como característica principal o metabolismo aeróbico. Ele naturalmente vai armazenar mais lipídio em relação a outros músculos dinâmicos, naturalmente. Eu tinha a hipótese que, por exemplo, ou os ratinhos que realizaram treinamento aeróbico, ou os ratinhos gordos aqui embaixo, H, que são os ratos que consumiram dieta hiperlipídica, que comeram pizza, comeram podrão, que comeram espetinho todo dia, eu tinha esperança que esses ratinhos pudessem acumular mais lipídio nas fibras musculares, mas não foi isso que aconteceu. Tá? Eles tiveram uma quantidade semelhante de acúmulo de lipídio. Agora, por efeito do treinamento, os ratinhos que realizaram treinamento resistido armazenaram mais glicogênio no músculo que a característica não é essa. A característica do sólio é aeróbica. Aqui o treinamento resistido fez com que eu armazenasse mais glicogênio no músculo de característica aeróbica, por efeito do exercício, tá? Pô, peguei isso aqui só para a gente poder exemplificar e para a gente poder complementar aqui o nosso assunto relativo ao tipo de unidade motora que a gente está passando aqui na nossa aula, tá? Bom, e aí só para a gente poder finalizar o assunto, a gente tem só mais alguns segundos de aula. Quando eu falo de unidade motora, músculos ou grupamentos musculares maiores, eu tendo a
demorar mais a recrutar todas as unidades motoras desse músculo em relação a músculos com grupamento ou conjunto de músculos menores, tá? Por exemplo, eu consigo recrutar mais rápido os músculos do bíceps e do tríceps, porque eu tenho uma quantidade de músculos, unidades motoras menor em relação ao quadríceps, onde a quantidade de unidades motoras é maior, porque o grupamento muscular do quadríceps também é maior. Tá? Então, unidades motoras presentes em músculos menores, eu consigo recrutar mais rápido as unidades motoras com grupamentos maiores, eu demoro mais a recrutar todo aquele grupamento muscular.